Olá, eu sou Raul Nogueira, estou aqui apresentando grandes nomes da propaganda neste maravilhoso canal Marketing, o canal da comunicação brasileira. Nós vamos entrar dando um giro no mercado, ou seja, vamos passar pelas notícias apresentadas no portal Grandes Nomes da Propaganda durante esta semana e onde você pode ir buscar complemento cada uma delas, além de buscar muitas outras novas que acontecem diariamente no portal Grandes Nomes da Propaganda. Teremos o prazer de receber Patrícia Vidal, sempre com um assunto do momento, e a nossa amiga Kelly Dores, falando a respeito da próxima edição do jornal PropMarketing. Vamos às notícias? A Academia Brasileira de Marketing divulga os 10 novos integrantes do Hall da Fama do Marketing brasileiro. O prêmio central, único dedicado exclusivamente à mídia exterior, chega à sua 24ª edição. As inscrições são gratuitas e seguem até 30 de julho. O Sinapro Bahia inicia um programa de capacitação com a edição do Workshop de Mídia 360 Graus, que será realizado no dia 17 de julho, com o tema Liderança de Mídia em Alta Performance, transformando times em potências estratégicas. Os estudantes Giovanni Souza e Hannah Rios, alunos de Publicidade e Propaganda da Unifat, em Feira de Santana, são os vencedores da segunda etapa do Outdoor Universitário, um trabalho da Central de Outdoor, Bahia. Fala, Raul, tudo bom? Hoje o nosso assunto é sobre comunicação e vendas em tempos de crise. É super importante, né? Porque crise é um verdadeiro teste para qualquer marca. E enquanto algumas marcas acabam apertando o freio, cortando tudo que parece supérfluo, os líderes que entendem o papel da comunicação neste momento enxergam oportunidade. Comunicar bem em tempos difíceis, gente, não é gasto, é estratégia. As pessoas não param de consumir em tempos de crise, elas só mudam a forma como escolhem os seus produtos, elas ficam até mais seletivas na maneira de escolher. E é nesse cenário muito mais competitivo que as marcas precisam continuar presentes com mensagens consistentes e posicionamento claro, porque só assim elas vão sair na frente. E eu falo isso não apenas para estratégias online, né, que a gente sempre utiliza, porque eu acredito muito que um mix de mídia bem pensado com estratégias online e offline ainda é o segredo do sucesso para qualquer comunicação. E sabe qual é o erro mais comum das marcas nesse cenário de crise? É silenciar ou apostar numa comunicação genérica apenas para manter presença. Já ouvi muito isso. O consumidor, nesse momento, ele está muito mais atento, mais seletivo, mais emocional. Então, ou a marca fala algo que realmente conecta, ou ela vai virar ruído, ela não vai ser ouvida. Outra armadilha é separar marketing e vendas como se fossem departamentos que não se falam, né? Totalmente diferentes. E eu vejo muito isso acontecer nas empresas ainda. É impressionante como nos dias de hoje muitos líderes ainda fazem essa divisão, viu? Porque em tempos de crise você precisa trabalhar junto, você precisa unir comunicação, produto, comercial, mídia. Cada ponto de contato deve estar orientado para gerar, sabe o quê? Confiança e conversão de vendas. A crise exige inteligência, agilidade e foco em resultado. Ela exige que você tenha coragem para continuar comunicando, mesmo quando o mercado hesita. Porque quem continua investindo em comunicação de forma estratégica, constrói marca. E quem constrói marca, vende mais, mesmo quando o cenário parece desfavorável. A pergunta que fica é: a sua marca está se escondendo ou aproveitando momentos para mostrar que está viva, mais viva do que nunca em época de crise, hein? Quer saber mais? @eu sou Patrícia Vidal. Raul, um beijo e eu volto com mais. Olá, tudo bem? Entre os destaques da edição impressa de 7 de julho do PropMarketing está a matéria de capa com o balanço do primeiro semestre do ano.
Líderes do mercado publicitário fazem uma retrospectiva do período que teve muitas oportunidades de negócios com várias concorrências acontecendo, mas ao mesmo tempo desafiador devido ao cenário macroeconômico complicado. A regra é manter a criatividade no centro das decisões. O jornal traz também os desdobramentos do Festival Cannes Lions e as consequências amargas para as agências brasileiras. A entrevistada da semana é Andréa Pita, CEO da agência Fibra AG, que fala sobre diversidade. Acompanhe também as notícias no portal e nas redes sociais do Propimark. Obrigada e até a próxima. No quadro Propagandas Históricas de hoje, vamos aos anos 60. Justamente com uma narrativa herdada de rádio, a Volks apresenta o seu carro, o Fusca, de uma forma com desempenho, potência, agilidade. E um título, Rádio Patrulha. Eu acho que você vai gostar desse comercial ainda em preto e branco. Anos 60. Vamos a ele? Porque Volkswagen. Radiopatrulhas precisam de veículos rápidos e ágeis. Veículos que possam ser conduzidos facilmente através do denso tráfego das grandes cidades, a fim de que cheguem ao lugar do chamado no mínimo espaço de tempo. Veículos dotados de um arranque rápido e que o motor seja indiferente à temperatura eterna, que possam fazer conversões diretas sem demoradas manobras, mesmo em ruas estreitas, e que possam estacionar nas menores vagas. O emprego de veículos Volkswagen da Polícia Paulista é uma excelente prova de uma das mais destacadas qualidades do Volkswagen. Sua extraordinária agilidade e versatilidade no tráfego intenso. Qualidade que estão ao seu alcance no Brasil inteiro. Procure o seu revendedor Volkswagen. Volkswagen, o bom senso em automóvel. No nosso quadro Brand New, que fala a respeito de marketing pessoal, de marca pessoal, nós temos a satisfação de receber Paulo Moretti, especialista na área, e ele é sócio da Element Publicidade. Eu acho que vale a pena nós prestarmos muita atenção no que o Paulo traz para cada um de nós, porque marketing é da nossa vida, da vida da comunicação brasileira. Vamos ouvir? Paulo Moretti. Zona de conforto. Você já parou para pensar que o maior obstáculo entre você e a sua carreira desejada pode ser justamente o lugar onde você se sente mais seguro? Pois é, hoje eu quero falar um pouco sobre a zona de conforto, esse espaço tão perigoso que muitas vezes surge ali maquiado de instabilidade e se torna o seu maior inimigo na evolução profissional. E se eu te disser que permanecer ali pode custar a sua relevância no mercado? Bom, vamos falar um pouco hoje sobre esse tema e vamos juntos entender o que é a zona de conforto. Ela nada mais é do que um estado que nós passamos, um estado psicológico, onde você se sente seguro porque tudo está previsível. É tudo familiar, controlado. É quando as rotinas se repetem, os desafios desaparecem e as conquistas param de acontecer. Eu sei que é confortável, mas é estagnante. Mas Paulo, e aí? Quais são os riscos de permanecer nessa zona de conforto? Bom, eu diria que são vários. Quando você se acomoda, o mercado não para. O mundo muda, as empresas evoluem, as tecnologias surgem e você se torna alguém desatualizado, obsoleto, desconectado do que é necessário para prosperar. Qual que é a consequência disso? Seu valor percebido cai. As oportunidades diminuem e você passa a ser visto como alguém que parou no tempo. A zona de conforto não apenas impede seu crescimento, mas a longo prazo ameaça a sua empregabilidade. E será que existem sinais que você está preso nessa zona de conforto? Sim, existem vários deles. Você já parou para pensar? Por exemplo, eu não preciso aprender mais nada, já sei o suficiente. Esse jeito sempre funcionou, por que eu vou mudar agora? Bom,
prefiro não me arriscar, é melhor ficar como está. Estas são frases que passam pela sua cabeça? Então atenção, você pode estar profundamente instalado na sua zona de conforto. Você precisa evoluir na carreira e isso exige coragem para enfrentar os desconfortos, disposição para aprender, humildade para reconhecer sempre que há espaço para crescer. É preciso abrir-se para novas experiências, buscar feedbacks sinceros, investir em capacitação, continuar e ter clareza de onde você quer chegar. Você deve estar se perguntando nesse momento, mas Paulo, como que eu saio dessa zona de conforto na prática? Vamos lá. Quer dar os primeiros passos? Então vamos lá, vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, estabeleça metas e desafios mensuráveis. Segundo, busque novos conhecimentos em áreas de que complementam a sua habilidade. Terceiro, participe de projetos diferentes dentro e fora da sua empresa. Quarto, conecte-se com pessoas que te inspiram, provocam novas reflexões. Quinto, peça principalmente feedbacks para pessoas que você confia, para identificar esses pontos cegos. Eu quero trazer um bom exemplo para você. Eu conheci um executivo que após 20 anos na mesma empresa, percebeu que não dominava mais as tendências do seu setor. Então o que aconteceu? Ele decidiu investir em cursos, participar de grupos de discussão e buscar mentorias. Em mais ou menos de um ano, tornou-se referência em inovação na área dele e recebeu um convite para liderar um projeto estratégico em outra companhia. Isso só aconteceu porque ele saiu dessa zona de conforto, tá? Enfim, a zona de conforto pode parecer segura hoje para você, nesse momento, mas a estagnação é o caminho mais rápido para a sua irrelevância amanhã. Você está disposto a pagar esse preço? A sair da sua zona de conforto? A evolução da sua carreira começa exatamente no momento em que você decide agir, desafiar-se e se reinventar. Se esse tema faz sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa desse alerta e siga meu perfil para mais conteúdos sobre como construir carreiras sólidas e diferenciadas. Até o próximo vídeo. Este é o momento que nós vamos apresentar aqueles comerciais que se destacaram durante esta semana. Pela criatividade, pela forma de expressão, pela informação que passa, vamos a destaques da semana. Eu espero que você goste, que você aprove, que você analise o que ocorre na criação brasileira nos dias de hoje. Voxtera, o lançamento mais importante da região América do Sul, apresenta o comercial de título Chegadas. Situación. Todas las salidas ya han sido bloqueadas y tenemos 3 equipos listos para entrar. ¿Y sabemos cuántos son? Las primeras informaciones hablan de 6, pero no sabemos si hay alguien más. Tráigalo, alemán. I heard he owns 116 horses. Descontraído e competitivo, Rafael Nadal retorna a um comercial da Vivo,
agora disputando uma partida de tênis online. Ele deve estar começando. Debe ser profissional. A montadora GWM apresenta seu Tank 300, um SUV 4x4 híbrido, em comercial de título Difícil Acreditar que é um carro só. My mama says what you got to know. But I know, baby, no. See you got to move, see you got to live. Baby, time to go. Run, baby, run, I'm running for you. Run, baby, run. Chegou o Tank 300 Hi4T, o 4x4 híbrido off-road da GWM. Aquele é o seu. Ô pai, na volta eu quero ir nesse, hein? GWM Tank 300 Hi4T. Difícil acreditar que é um carro só. Em um comercial animação, a Zeiss Vision lança a campanha Abra os Olhos para a Miopia Infantil. Precisamos acabar com o ladrão de sonhos. Nosso futuro está em jogo. Vamos nessa! Ele está aqui. Vamos pegar ele! Ver esse trailer embaçado te deu desconforto? Imagina a gente que sofre de miopia infantil e vê o mundo desse jeito. 1, 2, já! A miopia infantil é o ladrão de sonhos que afeta o presente e o futuro das crianças. Leve-as a um oftalmologista. A nossa entrevista de hoje é muito especial, porque nós vamos falar com uma empresa sobre audiovisual. Vamos receber Danilo Apostólico Silvério, que é o diretor executivo da DSP. E é óbvio, audiovisual está no teu sangue, está no meu sangue, está no sangue da comunicação brasileira. Vamos ouvir? Danilo, hoje vamos conversar sobre produção audiovisual. Temos o prazer de receber Danilo Apostólico Silvério, que é diretor executivo da DSP. Danilo, muito bom ter você aqui em Grandes Nomes da Propaganda. Raul, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui também. Espero que seja um papo delicioso. Vamos falar sobre bastante coisa legal do mercado. Quero saber como surgiu a DSP. Ótima pergunta, Raul. DSP surgiu 15 anos atrás. Eu sempre gostei muito desse mundo audiovisual e gostava bastante da parte de criatividade, principalmente publicidade. E eu comecei até, a gente estava falando, a converter fitas VHS para alguns clientes. E no meio dessa conversão aprendi a tratar a parte de vídeo, de áudio, e eu gostava muito desse estilo comercial. Nasci com esse espírito um pouco empreendedor, que acho que todo dono de empresa tem um pouquinho dessa veia, né? E aí, com isso, vi uma oportunidade no mercado. O Sebrae me ajudou bastante nesse começo, né? Era muito jovem, e vi uma lacuna ali, uma oportunidade de mercado de poder trabalhar com essa parte de audiovisual para conteúdo. Hoje, se a gente falar muito do mercado, o mercado está muito voltado para publicidade, mas conteúdo de fato, com o advento da internet, principalmente pós-pandemia, a gente tem mais profissionais. Mas 15 anos atrás não existia tanto, né? Então eu comecei a identificar, tem uma oportunidade legal de trabalhar alguma coisinha ali que o pessoal não acha muito glamouroso. Então o que eu posso pegar daí do meio para poder fazer diferente? Foi aí que a produtora surgiu. E este mercado audiovisual, qual é o momento? Qual é o estágio que ele está? A gente tinha muito dividido anteriormente o mercado de conteúdo e de publicidade. E o escopo dos fornecedores hoje que atuam dentro do audiovisual está muito mesclado. Mas a estrutura
continua tradicional. Então você tem, por exemplo, uma estrutura tradicional que atendia conteúdo como novelas, séries, produções um pouco mais nesse formato que não é tanto persuasivo como a publicidade, tentando fazer um pouco dos dois, o que financeiramente não encaixa. E é aí onde está a espinha dorsal que a DSP faz parte, né? A gente pega exatamente essa lacuna de como é que eu consigo ter uma equipe mais enxuta para poder atender escopos de budgets menores e, ao mesmo tempo, entregar a qualidade e rapidez que o cliente tanto precisa. Ainda mais com o boom aí do marketing digital pós-pandemia, em que as coisas precisam ter um real time mais eficiente do que o próprio real time, né? Então, conseguir mesclar essas duas coisas, esse melhor dos dois mundos, é o que hoje o mercado está conseguindo atender e quem faz isso se destaca muito mais. Mas vocês têm cuidado mais de conteúdo do que o mercado publicitário. Isso é vocação? Tem um pouco da vocação, mas o principal é visão de negócios. Por que visão de negócios? O mercado publicitário é um mercado que é caro por natureza, né, Raul? Porque a gente tem um zelo e tem até mesmo um cuidado, uma especificidade muito grande que a parte de conteúdo hoje não exige tanto. E pela equipe já estar mais especializada, como você bem colocou, da parte de conteúdo, né, a vocação já está muito mais voltada a isso, você se converter para a publicidade leva mais tempo, que exige também mais dinheiro. E como eu estava falando também, essa estrutura da publicidade ser menos enxuta e muito mais inflada, engordada, até pelo próprio luxo que a publicidade traz, e faz parte, né? Cada um ali tocando no próprio lado da banda que faz sentido, hoje pra gente não é um viés muito interessante economicamente falando, tá? Então a gente acaba voltando mais pelo conteúdo, porque sim, a expertise está mais voltada a isso, e para os clientes também que a gente costuma atender, é um escopo também que está mais voltado a essa necessidade e essa realidade de budget deles. Bom, esse mercado em evolução constante, movimento constante, quais são os principais desafios de uma produtora hoje? Bom ponto, Raul. Pergunta trivial. Mas vamos lá. Acho que o principal ponto é realmente você conseguir equalizar bem a conta, e quando eu falo equalizar a conta, é equalizar quantidade de pessoas versus budget versus quantidade de demandas que você tem para que a saúde financeira da empresa e, ao mesmo tempo, o bem-estar, o zelo que você deve ter pela sua equipe e pelo tipo de produção que você atenda consiga estar em conformidade, o que hoje é muito difícil quando a gente costuma pegar essa estrutura um pouco mais tradicional até dessas produtoras que já trabalham com grandes equipes e acabam ficando meio apertadas e quase que rendidas ao budget do cliente. E, ao mesmo tempo, eu acho que existe um pouquinho da empatia do lado do cliente, de você entender que, olha, por mais que a gente precisa ter um preciosismo, isso eu estou falando por parte da DSP, mas por mais que você precisa ter um preciosismo e uma qualidade na entrega, existem formas da gente manter isso com mais agilidade, com mais eficiência e com melhor custo-benefício. E aí eu acho que é onde está o segredo. Então, o desafio principal é como é que você equaliza tudo isso numa conta só. Quem conseguir fazer hoje, tá feito. E que é, com certeza, o maior desafio que a gente tem das produtoras que estão muito tradicionais querendo se transformar nisso. E quando eu falo de produtoras muito tradicionais, eu estou indo desde 1 ou 2 filmes da vida, né, onde é muito robusta, até uma produtora de vídeos publicitários também, que tem uma equipe bastante completa e complexa, mas que precisa se adequar a essa necessidade do cliente de hoje. Bom, nós vivemos no mundo da publicidade com agências de publicidade. Como é esse relacionamento? Para você, para a DSP, são concorrentes ou são parceiros? Nunca, a gente nunca tem concorrente, é o que eu falo, todo mundo é parceiro de negócio, né? Mas é legal você ter perguntado isso, porque hoje as agências às vezes enxergam a gente como alguém que está roubando parte do escopo delas, mas é muito pelo contrário, a gente complementa, né? Todos os fornecedores e parceiros dentro dessa questão estão complementando ali os trabalhos que a agência tem. As agências, inclusive, mudaram muito o formato, né? De uns 6, 7 anos para cá. Você tem agências um pouquinho mais robustas, com uma equipe mais concentrada e muito mais focada na necessidade principal dos seus próprios clientes e dos seus clientes principais também. Então a gente acaba entrando ali como um suporte, como um braço realmente para poder executar coisas que hoje os profissionais da agência ou não tem tempo ou a agência não dispõe deles para fazer. Então hoje acredito que o maior trabalho que a gente tenha dentro disso é trabalho, por exemplo, de motion graphics,
graphics, de pós-produção de vídeo, de edição, que às vezes eles têm até um profissional ali para fazer a captação, mas que um criativo, na hora que for executar, um diretor de arte, coitado, tá tão tomado de coisa que eles precisam do apoio aí de alguém externo para poder fazer. Bom, Danilo, além da produção da empresa, você tem um programa no Canal Marketing, que eu acho um canal simplesmente maravilhoso, o canal da comunicação brasileira. Fale a respeito do seu programa. Primeiro que eu compartilho da mesma ideia que você. Para mim o Canal Marketing é um projeto fantástico, porque além dele trazer essa oportunidade de pessoas colocarem programas lá dentro que vão ajudar a audiência, né, e vão trazer informação, vão compartilhar conteúdo de forma muito estratégica e muito inteligente, é uma oportunidade também muito bacana da gente conhecer coisas novas que às vezes o digital não consegue trazer com tanta clareza, mas que a televisão, pelo formato tradicional dela, tem uma estrutura muito mais robusta e uma amplitude também muito grande, por mais que seja TV paga, para conseguir dividir tudo isso. O programa que eu tenho aqui no canal também é o Prenur, que inclusive é coladinho com o seu, o que é ótimo. Para a alegria nossa. Exatamente, um prazer estar com o meu grande amigo aí logo na sequência, dobradinha, né? Mas a gente fala bastante sobre empreendedorismo, marketing e inovação para pequenas e médias empresas e principalmente para o profissional autônomo, né? Eu tive muito essa dificuldade quando eu estava começando a empresa. Então, nada mais generoso e justo do que trazer um pouquinho dessas informações também para essas pessoas. Então, a ideia é compartilhar cada vez mais isso, né? Como é que a gente consegue ali trazer algum insight de marketing, alguma estrutura de comunicação ou até mesmo alguma gestão, seja ela contábil, empreendedora, administrativa, de recursos humanos, para essas pessoas que ou já têm o próprio negócio ou pretendem abrir o seu próprio negócio, mas que a gente tem tanta gente hoje, às vezes, falando na internet que a informação pode ficar confusa e não muito coesa. Como é que a gente compila tudo isso num lugar só para trazer informação de qualidade e eles conseguirem compreender com uma pessoa real, com um exemplo real, né? Como é que eles podem replicar aquilo? Bom, eu poderia dizer que dividir conhecimento é uma das missões do teu programa no Canal Marketing. Com certeza, com certeza. O intuito é exatamente esse, né? Eu comecei até o programa porque foi um convite até do pessoal aqui do Canal Marketing, mas eu já tinha um canal no YouTube também que eu falava um pouco disso. Acabei até deixando, passando um pouco do tempo, mas a ideia do canal do YouTube era exatamente esse, né? Como é que eu conseguia compartilhar esse conhecimento, que é uma das missões que eu quero realmente trazer, né? Um dos projetos, inclusive, que eu tenho mais pra frente é começar, por exemplo, dentro de escolas públicas, né? Porque a gente não começa um programa de empreendedorismo para essas pessoas, que pode até ser, por exemplo, financiado por um banco. O Bradesco cada vez mais endossa isso dentro da comunicação e da missão do próprio banco. A gente poderia pensar em alguma iniciativa assim, né? Então eu quero realmente trazer bastante esse lado, porque às vezes a gente vê empresas fechando, negócios falindo, quebrando por alguma besteira, né? Falando realmente de forma coloquial aqui, por alguma besteira, às vezes, que o administrador, o gestor acaba fazendo, que, poxa, se tivesse algum conhecimento prévio ou alguém que passou por aquela experiência, já daria para fazer diferente. E quando você está falando principalmente de pessoas, às vezes, que estudam em escolas públicas, né? Depois cresce, acaba tendo sua própria mecânica, seu mercadinho, sua lanchonete de bairro, e saber administrar é o primordial para que a gente diminua essa taxa de mortalidade das empresas. Que hoje, no Brasil, em 2 anos, 4 em cada 5 empresas costumam fechar suas operações. Então a gente quer ver o país prosperando cada vez mais, né? Muito bom. Eu gostaria de saber, na tua visão, qual é o futuro para a produtora, qual é o futuro para o programa? Muito bom, Raul. Para a gente encerrar, então. O futuro da produtora é a gente cada vez mais estar conectado a projetos corporativos dentro das empresas, dos clientes, dos parceiros que a gente atua. Então, como é que eu consigo trazer cada vez mais know-how da equipe que a gente tem já de longa data para conseguir emplacar projetos corporativos dentro do formato audiovisual que dão resultado para ela, e isso é muito do que a gente defende também dentro da produtora. E do programa é continuar a cada vez mais educar essa legião que a gente tem, né, dessas pessoas, dessa audiência que acaba seguindo a gente e acaba conhecendo cada vez mais um pouco dessas informações. Profissionalizar, trazer mais convidados, conhecer outras pessoas também que possam agregar dentro disso, e também o Canal Marketing dando oportunidade, a gente cada vez mais trazendo mais pessoas também para terem os seus próprios programas, para poderem trazer um pouquinho desse aprendizado, né? Acho que o empreendedorismo, na verdade, no Brasil, se a gente parar para olhar, ele é a força principal do nosso produto interno bruto, né? São os pequenos negócios que acabam levando para isso. Óbvio que a grande indústria, com certeza, tem o seu papel significativo, mas de fato o consumidor final costuma ter mais contato com a ponta direta, com o canal direto, que é o pequeno e médio empreendedor. Então, quanto mais informação, quanto mais instrução a gente dá para eles, com certeza a gente vai ter um desenvolvimento econômico
cultural e social muito bom. E canal marketing, além da comunicação, acaba ajudando também bastante isso. A gente vê pelos outros parceiros que estão lá também, que são fantásticos, assim como você. Um prazer muito grande receber Danilo Apostólico Silvério, que é o diretor executivo da DSP e nosso companheiro no canal Marketing. Eu espero estar com você, Danilo, outras vezes. Com certeza, Raul. E já deixa aqui claro também para todo mundo aqui estar como testemunha, que a gente também vai te convidar também lá para o Prenur, para você fazer parte também e comentar um pouquinho aí sobre o mundo de publicidade, um pouco também sobre a parte de mídia lá. Vai ser um prazer e que com certeza a audiência vai gostar bastante. Vamos juntos e até a próxima. Até a próxima. O nosso programa de hoje, infelizmente, chega ao fim, mas você pode acompanhar diariamente tudo o que acontece em publicidade, marketing e propaganda no portal Grandes Nomes da Propaganda. E eu aguardo por você na próxima semana, aqui nesse maravilhoso canal Marketing. Um forte abraço e até lá!